Muito bem, galera. Rui Alcides chegando, Geografia, quinta-feira, para mais um breve encontro com vocês, nesse período ainda de home office. Então hoje elencamos para vocês uma fala rápida também, como rápido tem sido os nossos outros encontros, e hoje para falar sobre água, uma coisinha tão simples, né, de você conceituar. Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, mas de uma importância tão vital para a humanidade. Essa água, é lógico, ao longo do tempo tem que ser entendida assim. Tivemos um único bloco rochoso que um dia se partiu, vimos em aula anterior, né, chamado Pangeia, e esse Pangeia acabou abrindo espaço para que aquele único bloco de água que tínhamos antes, chamado Pantalassa, fosse ocupando esses espaços e fazendo aparecer os oceanos que vocês conhecem hoje. Oceano Pacífico, o maior de todos, Oceano Atlântico, mais intensamente navegável, Oceano Índico, importante para aquele sudeste asiático na produção de arroz. Então, esses oceanos mais os mares acabam contemplando esse nível de água salgada que temos pelo mundo, né? Diríamos que 70% quase é de água e 30% quase é de terras emersas. Alguém ia dizer assim, então nosso planeta deveria ser chamado planeta água? Não, na verdade, apenas esse arcabouço do planeta Terra é que contempla esse 70%, né? E essa água está assim distribuída. 97% oceano, importante, sim, muito importante. Ali está o pulmão do mundo, não podemos negar. Mas apenas 3% de água doce para o homem se valer para as suas necessidades. E esse 3% eu ainda chamo a atenção, principalmente assim, 97% água salgada, oceano, 3% água doce. E desses 3%, olha só que interessante, 2% apenas, aliás, 2% de água dura. Quem é essa água dura? É aquela água que fica escravizada, sepultada lá na Cordilheira Andina, ou então no Himalaia, e sobrou então para o homem 1% apenas de água disponível doce. Desse 1%, olha só que coisa maluca, gente, olha, 1%, 0,7%, eu ainda ponho lá debaixo da terra, de que é água subterrânea, não é tão fácil chegar a acessar. Depois eu tenho 0,3 que representa lagos e rios. E é justamente esse 0,3 que, se a gente for buscar, na era cristã atendia uma população de 250 milhões de habitantes. E é esse mesmo 0,3% que em 2020 vai atender uma população de 7 bilhões de pessoas. Então, com uma necessidade de uso muito maior do que aquela da era cristã. E como eu não conheço, não sei se vocês conhecem, como eu não conheço ninguém que faça água, a água apenas se reinventa através dessa coisa chamada ciclo da água. Vamos lembrar? Número 1, 2, 3. Número 1, a evaporação. 2, a condensação. 3, a precipitação. Então ela se reinventa através desse ciclo da água. Ninguém sai de casa hoje para trabalhar e dizer eu vou fazer água. Na realidade, essa água que atendia a era cristã é a mesma que atende a população de 2020. Cuidado com aquela palavrinha no lado esquerdo que eu chamei a seta, cuidado com aquela palavrinha no lado esquerdo que eu chamei a seta, percolação. É a forma como essa água se infiltra no solo. E essa infiltração também é muito importante para promover o aparecimento, por exemplo, dos aquíferos que temos, né? No Brasil tem 2 grandes aquíferos, né? Que é o aquífero Guarani e depois o Alter do Chão na região da Amazônia, tá? Onde anda o problema de água no Brasil? O problema de água no Brasil é a sua distribuição, já que ele tem bastante água doce, tá? E como é que está essa distribuição? Para perceber é só olhar essa tabelinha. A região norte, por exemplo, tem uma densidade demográfica de 4,12 habitantes por km2. Se você for pegar a água que temos ali naquela região, é 68,5% de toda a água doce disponível no Brasil. Então já deu para perceber que ali eu tenho pouca gente e muita água. Se eu for para a região sudeste, mais embaixo, região sudeste, 86,96 é a densidade demográfica da nossa região. E a água que atende essa densidade é de apenas 6%. Trocando em miúdo, problema do Brasil de água, eu tenho uma região com pouca gente e muita água, e tenho outra região com muita gente e pouca água. Tá? Então isso é a distribuição no Brasil. Quanto ao consumo pelo mundo? O consumo pelo mundo, a gente sabe, 70% está dentro da agricultura. A atividade agrária, nisso aí vale pecuária, agricultura, vale a pecuária, a agricultura, o extrativismo. Então a produção de comida consome muita água.
O Brasil sabe se é um grande produtor de comida, um grande exportador de comida, e hoje já tem alguns autores dizendo que o Brasil é mais que um exportador de comida, é um exportador de água, porque tem gente que tem terra, sabe plantar e não consegue plantar porque não tem água. Então o Brasil se vale também dessa, eu diria que desse fato de ter um grande percentual de água no seu território e produzir bastante comida, tá? Aqui uma tabelinha só para chamar a atenção para essa questão da comida, né? Quanto eu gasto para produzir, por exemplo, 1 quilo de carne de boi? 17.100 litros d'água. Quanto eu gasto para produzir 1 quilo de manteiga? 18.000 litros d'água. Então dá para perceber que para pegar um gado e levar ele até o abate, todo esse processo realmente é um processo que consome muita água, novamente ratificando a minha fala de que a agricultura e a pecuária consomem um bom percentual dessa água que temos hoje à nossa disposição. O Brasil tem uma condição de água também bem favorável em função principalmente da sua posição astronômica e é lógico que esse elevado potencial acaba beneficiando o Brasil em diversas situações. Uma delas, chamamos a atenção aqui para as bacias. A maior bacia hidrográfica do Brasil, do mundo, está dentro do Brasil, que é a bacia amazônica, né? Depois eu tenho a maior bacia hidrográfica do Brasil, que é a Tocantins-Araguaia, importante para aquela região. A bacia do São Francisco, a hidrografia do São Francisco também muito importante. Essa bacia é a bacia da unidade nacional, ou seja, já integrou a região Nordeste, a região Sudeste. A bacia do Paraná, com uma importância enorme para a questão do Mercosul, mas também para a produção de energia elétrica no Brasil. A bacia do Paraguai, que tem aí contemplado toda aquela região do Pantanal com seu principal rio Paraguai, que é ele praticamente totalmente navegado, em uma importância tão grande, e a bacia do rio Uruguai, que para Santa Catarina vai se valer muito quando a gente for estudar mais a fundo, principalmente no estado de Santa Catarina, tá? As características das nossas bacias, da nossa rede hidrográfica: riqueza de rios, pobreza de lagos, regime pluvial. O que é regime pluvial? Quem é que garante as águas dos nossos rios? Quem garante? A chuva. Eu poderia ter um regime nival, mas não se atende ao Brasil. Eu poderia ter um regime glacial, mas que não atende o Brasil. Outra característica, a drenagem exorreica, significa para onde vão nossas águas. A maioria das nossas águas vão para o Oceano Atlântico, tá? Foz do tipo estuário é um tipo de foz também específico. Tem uma outra foz que é tipo delta, o Brasil também tem, por exemplo, a delta do Parnaíba. O próprio rio Amazonas, ele tem uma foz do tipo mista, que é estuário e delta, tá? Outra característica, um bom potencial de energia por ser rio encaixeirado. Rio perene, tirando raras exceções, por exemplo, da região Nordeste, e rios de Planalto. Alguém pode dizer assim, mas se é rio de Planalto não é bom para fazer navegação. Sim, não é, porque rio de Planalto significa rio encaixeirado, não dá para navegar legal. Mas o Brasil já tem hoje à sua disposição alguns rios com eclusa. O que é eclusa? Está aí nessa arte animada, o que é uma eclusa? O navio vem, válvula de dreno se abre, enche aquele reservatório, coloca no nível posterior, ele passa para onde tem que ir. Se ele estiver vindo, o regime é o contrário. Válvula de dreno se abre, volta para o nível que ele tem que passar mais baixo e vai embora. Então, isso é uma eclusa que custa muito dinheiro e o Brasil, é lógico, não tem à sua disposição em todo o seu território. Perfeito? Muito bem. Por enquanto, Geografia e Rui Alcides dizem até breve e nos encontramos, com certeza, na semana que vem.